paz do Senhor, tudo bem com vocês? Estamos mais um dia, mais um pão diário, reflexões bíblicas, estudos, pensamentos cristãos, uma reflexão todos os dias para estarmos sempre mais prontos para viver a nossa vida cristã diante dos desafios que nós temos nos nossos dias, que não são poucos, não é? Estamos hoje no sábado, final de semana já iniciou. Algumas pessoas estão de folga, outras estão trabalhando, outras estão nas igrejas, cada um com suas responsabilidades, não é, meus irmãos? E eu tenho uma responsabilidade hoje de trazer para vocês nossa lição bíblica da escola dominical. Nós estamos tratando paralelamente também com o nosso estudo sobre o livro de Hebreus, Heróis da Fé, e sempre que for no sábado, nós daremos sempre uma pausa no estudo que estivermos fazendo, nas palavras que nós fazemos todos os dias, para trazer o estudo da lição bíblica da escola dominical. Eu sou um apaixonado pelas lições bíblicas da escola dominical. Sou professor, inclusive, uma curiosidade, amanhã, domingo, dia de aula da escola dominical, na minha igreja será ministrada por mim. Grande honra poder ministrar essa aula aos meus alunos. Eu sou professor de adultos da EBD e iremos ministrar. Então, é um esboço, um auxílio para quem ministra aulas, lembrando sempre da revista da editora Betel, das Assembleias de Deus de Madureira, e também um esboço para mim mesmo, não é que também vou ministrar a aula. Bom, como o esboço, como a lição é grande, com tópicos, subtópicos, comentários, referências bíblicas, já vamos iniciar com seus tópicos subtópicos para nós aprendermos mais no dia de hoje, sábado, que nos deu o Senhor. Bom, a data é do dia 23 de fevereiro de 2025, lição 8, o avivamento da rua Azusa, onde o fogo pentecostal se espalhou pelo mundo. Texto áudio. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Está lá em Jeremias 29:13. Verdade aplicada diz: é preciso clamar ao Senhor por um avivamento espiritual que resulte em renovação e transformação para a glória de Deus. Objetivos da lição: conhecer a história do movimento do avivamento da Rua Azusa, identificar a ação do Espírito Santo na vida de Seymour, que nós falaremos mais à frente quem é, ressaltar a importância da Rua Azusa para os pentecostais. Texto de referência, Joel 2, 28, 29, 30 e 31. O que diz esse texto? E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos e vossos mancebos terão visões. Também sobre os servos e sobre as servas naquele dia derramarei o meu espírito. E mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo, colunas de fumaça. Só os converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Motivo de oração: ore para que a chama do Espírito Santo jamais se apague em nossas vidas. Vamos agora, a partir de agora, da introdução, tópicos, subtópicos, a lição bem pentecostal, avivamento da Rua Azusa, histórica. Aproveite a lição, curta, compartilhe, se inscreva. Vamos aumentar a quantidade de inscritos, aumentar a quantidade de amigos, meus amigos do Pão Diário, que com isso nós conseguimos entrar na casa de mais pessoas, influenciar mais pessoas e, quem sabe, aí, ter uma importância dentro do YouTube na nossa área de pregação. Amém? Introdução. Nessa lição veremos aspectos relevantes da forte conexão entre o movimento pentecostal e as ações de Charles Parham e William Seymour, além dos eventos corridos na Escola Bíblica de Topeka e nos cultos da Rua Azusa. Que o Espírito Santo nos conduza a tão edificantes estudos e opere em nós um anseio por receber mais Senhor. Bom, as lições bíblicas dessa revista, elas são lições históricas, teológicas. Nós trabalhamos vários movimentos que dão base para o que é o pentecostalismo nos dias de hoje. Nós trabalhamos sobre o movimento puritano, um movimento que veio aí derivado da Igreja da Inglaterra, a Igreja Anglicana, um movimento mais conservador nos costumes, um movimento que buscava uma vida de oração, de santidade muito mais rígida, e também um aspecto de leitura e interpretação e vivência da palavra de Deus, tendo influenciado a Europa. Sendo expulso por perseguição da Europa, eles se instalam nos Estados Unidos, fazem suas colônias em Massachusetts e outros estados americanos, e influenciam no principal país do mundo, né, que é os Estados Unidos. Também tivemos o movimento pietista, o movimento Spinner, o movimento também de santidade, busca pelo Espírito Santo,
baseado na famosa obra Pia Desideria, né, que são movimentos, que são sentimentos piedosos, falando sobre piedade, falando sobre uma vida santa, falando sobre avivamento no Espírito Santo. Estudamos também o movimento Holiness, o movimento de santidade, a sua influência, um movimento muito mais pentecostal, um movimento de nomes como Charles Finney. Estudamos o movimento de Wesley, com sua influência na pregação, no avivamento, escatologia. E hoje estamos aí chegando próximo aos nossos dias atuais, movimento da Rua Azusa. A Rua Azusa, ou Azusa Street, é uma rua em Los Angeles, nos Estados Unidos, que no ano de 1905 nós tivemos um grande movimento pentecostal. Realmente foi um movimento extremamente espontâneo, e esse movimento ele surgiu depois de muita oração, muitos pedidos para que Deus visitasse os Estados Unidos, visitasse aquelas pessoas com o poder e fogo divino, e grandes coisas aconteceram. Nós tivemos aí milagres acontecendo, curas divinas, coisas extraordinárias que influenciaram muitas pessoas. Por exemplo, nós temos o William Seymour, que nós conhecemos mais à frente quem era, Charles Fox Parham, movimento de Topeka. Tivemos também 2 missionários suecos que souberam da Rua Azusa e foram influenciados por ela, que era Daniel Berg e Gunnar Vinge. Então começaram a trazer esse fogo pentecostal para suas pregações, trazendo então o que nós conhecemos hoje como movimento pentecostal no Brasil, porque eles foram os fundadores das Assembleias de Deus do Brasil. Ou seja, o movimento da Rua Azusa é um movimento extraordinário em que o Espírito Santo desceu sobre a terra e demonstrou que, mais do que conhecimento teológico, mais do que simplesmente práticas teológicas, o que o Espírito Santo quer de nós nos dias de hoje é o fogo, a chama que ardia desde os primórdios. Jesus vai dizer em João 14: eu vou, mas não vou deixar vocês órfãos. Darei o que? O Espírito da verdade, que mostrará a vocês o pecado, da justiça e do juízo. Então o Espírito da verdade estará convosco e dentro de vós para sempre. Então o Espírito Santo, o Espírito da verdade, o Paráclito, ele está em nós, conosco. As demonstrações espirituais pentecostais são a demonstração do poder e do fogo do Espírito Santo, que traz em nós força, vitalidade, vontade e muita ansiedade até de poder pregar o Evangelho com poder e com ousadia, com as línguas estranhas, com os movimentos pentecostais, essas coisas extraordinárias que nós como pentecostais vivemos e conhecemos muito bem, amém? Tópico 1, a importância da escola bíblica em Topeka. Que escola é essa? Vamos conhecer? Dando continuidade ao estudo do movimento da renovação da igreja, veremos que, após o entendimento adequado do avivamento pentecostal do século XX, é fundamental conhecer um pouco da contribuição de Charles F. Parham, sua escola bíblica Bethel e Topeka, Kansas, para o que posteriormente ocorreria na Rua Azusa, Los Angeles da Califórnia, em 1906. Ponto de partida, cheios do Espírito para impactar o mundo. Bom, o movimento Topeka é um movimento do Charles Fox Parham. Charles Fox Parham era um grande pregador que trazia vários ensinos, vários estudos, diversas áreas, mas era um pregador lá nos Estados Unidos que tinha um foco principal nas ações do Espírito Santo, ou seja, influenciados pelos movimentos anteriores, pietismo, movimento Holiness, ele então começa a pregar nos Estados Unidos, iniciando aí com Kansas, da sua escola bíblica, e começa a falar muito da influência pentecostal, da vontade, da busca pelo batismo do Espírito Santo, entre outros dons do Espírito Santo. E ele é um homem muito influente, ele é um grande teólogo, um grande pastor, ouvido e levado a sério por muitas pessoas. A sua escola de Topeka ela faz muito sucesso, muitos alunos de teologia vêm atrás dessa escola de Charles Parham e desse movimento um pouco mais diferente, né? Porque nós mais atrás nós temos o movimento Holiness, que é um movimento mais espiritual, quase um movimento pentecostal como nós conhecemos. Então a coisa vai mudando do formalismo das igrejas tradicionais para um pouco mais de dinamismo, do Espírito Santo, de uma ação mais pentecostal, línguas sendo faladas. Na verdade, não bem línguas sendo faladas, né, que as línguas elas vêm mais à frente, línguas modernas, línguas estranhas, mas um início desse movimento do Espírito Santo, de alegria, de força, de vitalidade. Então esse homem, o Parham, ele é muito influente. Sua escola de Topeka, seus alunos, seus pupilos também aprendem muito, mais ou menos parecido com o que aconteceu com os morávios, a escola moraviana, o movimento pietista,
quando Conde Zinzendorf ele cria a Escola dos Moravianos para esse ensino diferenciado. Também seria a Escola Moraviana, entre aspas, a Escola Topeka do Charles Fox Parham. Então, era basicamente o Parham era um pregador que tinha um viés buscando o Espírito Santo, buscando o batismo do Espírito Santo, buscando as línguas e dons espirituais, que realmente fez uma revolução dentro daquilo que se entendia até o momento nos Estados Unidos. Tópico 1.1: o estudo do batismo do Espírito Santo baseado em livro de Atos. Parham era pastor em Topeka, onde administrava o Instituto Bíblico Bethel College, na cidade de Topeka, no Kansas, Estados Unidos. Nesse ambiente, em janeiro de 1901, a senhora Agnes N. Osman foi batizada pelo Espírito Santo com evidência física de falar em outras línguas, conforme Atos 2.4. O ano de 1901 é considerado o ano inicial do movimento pentecostal moderno, pois a partir desse avivamento a chama pentecostal se espalharia pelo mundo. Consciente da importância de Charles Fox Parham, alguns estudiosos consideram um instrumento fundamental na formação do pentecostalismo. Olha um comentário aqui. O bispo Otis de Carmo, em 2022, diz: o pentecostalismo é um movimento legitimamente bíblico e que historicamente não se restringiu à igreja primitiva. Charles Fox Parham fundou o Colégio Bethel na cidade de Topeka, Kansas, em dezembro de 1900. Alunos de colégio bíblico sob orientação de Parham se dedicaram ao estudo acerca da evidência do batismo do Espírito Santo, a partir dos relatos escritos no livro de Atos dos Apóstolos. Após estudos, os alunos concluíram que o falar em línguas era a prova bíblica do batismo do Espírito Santo. Em 1º de janeiro de 1901, a aluna Agnes N. Osman recebeu o batismo e falou em línguas. Posteriormente, o próprio Parham e outros alunos também tiveram a mesma experiência. Olha só, primeiro nome importante para nós guardarmos nesse contexto da Azusa: Agnes N. Osman, primeira pessoa registrada posteriormente aos tempos bíblicos a ser batizada com o Espírito Santo, evidência de falar em novas línguas. Então eles buscavam a chama pentecostal, eles buscavam o Espírito Santo. E o que a Bíblia vai dizer? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis de todo o vosso coração. Então, o seu Colégio Bethel, a Escola de Topeka e o Charles Fox Parham e seus seguidores, seus alunos, buscaram o batismo pelo Espírito Santo, não apenas teologia pela teologia, não apenas o formalismo teológico. Eles buscavam a chama do Espírito Santo. Como diz lá em Joel 2, chegará dias em que vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão visões, vossos jovens sonhos, e o Espírito Santo será derramado. E Atos 2 é a concretização inicial disso, mas aí a Bíblia vai dizer que a promessa não é só para nós, mas é para os vossos filhos e a todos quantos o Senhor chamar. Ou seja, é uma promessa contínua. Durante o tempo da Idade Média, o tempo da igreja mais tradicional, essa chama pentecostal muitas vezes foi apagada para dar lugar ao formalismo, principalmente por influência da Igreja Católica. Mas com a virada do século XIX para o XX, nós vemos a chama novamente restabelecida e o pentecostalismo surgindo com essa volta ao Espírito Santo, ao calor que o Espírito Santo espiritualmente traz a nós. E essa mulher, ela, Osman, ela é importantíssima, 1901, o ano em que nós temos o primeiro registro de um batismo do Espírito Santo após os tempos bíblicos. Osman, na Escola de Topeka de Charles Fox Parham, que depois também é batizado no Espírito Santo, e os seus seguidores, ou seja, o movimento inicia Escola de Topeka, Escola Bethel, Osman, Charles Fox Parham, o Espírito Santo derramado sobre a vida deles. Continuando a nossa lição, tópico 1.2, a glossolalia e o avivamento. Estudando as Escrituras, Parham teve o entendimento de que o regresso de Cristo seria precedido por um reavivamento espiritual, por meio da ação direta do Espírito Santo. Ele então passou a ensinar que a ação do Espírito Santo é o batismo do Espírito Santo, uma experiência distinta e separada da conversão. Portanto, assim como ocorreu em Atos 2, o falar em línguas é a evidência inicial do batismo do Espírito Santo. Diante disso, tendo em conta as suas pregações intensas em defesa da glossolalia, muitos teólogos consideram Parham como o primeiro a desenvolver o argumento teológico de que as línguas são sempre a evidência inicial de uma pessoa receber o batismo com o Espírito Santo. José Gonçalves vai comentar: a crença de que o batismo do Espírito Santo no contexto do movimento pentecostal é evidenciado pelo falar em línguas desconhecidas é inegavelmente uma herança de Parham. O pastor Gonçalves também disse que Parham deu um formato final ao ensino sobre a evidência inicial após os eventos de Topeka. Acentua o escritor que Parham é o pai do moderno movimento pentecostal, considerando seu legado referente-se à formulação da doutrina acerca do falar em línguas como evidência inicial, um distintivo que passou a identificar o pentecostalismo clássico. Então, olha só. Um dos pontos que foram destacados por Parham, lembrando, quem é Parham? Quem foi Parham? Parham foi um grande teólogo, um homem de muita envergadura teológica, que, diferente de alguns anteriores a ele,
começou a ir atrás dos meandros desse batismo do Espírito Santo, falar em novas línguas. Isso influenciou de tal forma que a primeira mulher batizada do Espírito Santo registrada após o tempo de escritura, a Osmer, que nós falamos agora, em 1901, foi batizada junto a Parma, uma das seguidoras de Parma na sua escola. Então ele era um homem de muita envergadura teológica, mas também buscava o batismo do Espírito Santo e buscava esse carisma pentecostal de Deus, do Espírito Santo na vida das pessoas. E um dos pontos que ele defendia era a glossolalia. O que é glossolalia? A palavra glossolalia significa línguas estranhas faladas por alguém batizado no Espírito Santo, mas que não são conhecidas na terra. Glossolalia são as línguas estranhas que não são conhecidas na terra. A xenolalia, por outro lado, significa o quê? Xenolalia significa alguém batizado do Espírito Santo, que então fala línguas, mas que não são estranhas à terra. Ou seja, eu vou explicar de forma mais simples. Quando a pessoa foi batizada e pratica a glossolalia, significa que ele fala línguas que ninguém entende, em qualquer parte do mundo. Mas se for xenolalia, ela pode ser, por exemplo, brasileiro, como eu, e falar inglês, ou falar em chinês, ou falar em coreano, em alemão, mesmo sem nunca ter tido esse estudo dessa língua. Por quê? Porque o Espírito Santo ele acaba batizando a pessoa, dando uma língua diferente da sua natal para mostrar o seu poder. Glossolalia, línguas estranhas não conhecidas. Xenolalia, línguas conhecidas em algum lugar do planeta Terra, nunca aprendidas por quem as fala, mas que pelo poder do Espírito Santo a pessoa fala no momento que está sendo batizada. Ou seja, e o Parra ele foi um grande defensor da glossolalia, do reavivamento. Ele sabia que a vida em Cristo, o cristianismo, não estava apenas restrito às cadeiras acadêmicas. Ele também estava no dia a dia, nas ruas, na alegria, nos movimentos. Ele deu assim um início a essas ideias como congressos, movimentos de grande efervescência espiritual. Ele começou a teorizar sobre isso e a praticar isso, porque teoria sem prática não leva a nada. Ele falava sobre o movimento, mas vivia também, era batizado, falava em línguas e participava dessa coisa extraordinária. Por isso é o pai do pentecostalismo moderno, Charles Fox Parham. Tópico 1.3. A relevância na construção do movimento pentecostal. Como vimos nas lições anteriores, o final do século XIX foi marcado por grande expectativa e anseio de um novo avivamento espiritual para o povo de Deus. Hyatt, comentarista, falou em 2021, escreveu que o século XX favoreceu com muitos andando na ponta dos pés, como se estivessem na expectativa de que Deus estava prestes a fazer. É certo que na Inglaterra, Irving, faz referência na lição 7, já defendia que a glossolalia é um sinal do batismo do Espírito Santo. Há registros históricos de pessoas que falavam em línguas como fruto de profunda experiência com Deus em diferentes partes do mundo, bem antes do ocorrido no início de 1901. Como exemplo, podemos citar uma antiga obra de Emílio Conte sobre o derramamento pentecostal da história. Contudo, foi Parham que, além da formulação da doutrina da evidência inicial, cunhou os nomes mais tradicionais aplicados ao moderno pentecostalismo, entre eles Movimento Pentecostal e Movimento da Fé Apostólica. Ele ainda fundou o periódico Fé Apostólica, que se tornou um modelo para jornais de linha pentecostal. Comentário de Eddie Hyatt. A importância da escola bíblica Betel foi a concordância dos alunos de que a fala em línguas era evidência de batismo do Espírito Santo. Até então, principalmente no movimento da santidade do século XIX, abundavam as especulações sobre qual seria a verdadeira evidência bíblica do batismo do Espírito Santo. Ainda que em certos pontos a doutrina fosse nova para a maior parte da igreja, ela tinha um antecedente histórico. No quarto e no quinto século, Agostinho e Crisóstomo chegaram à mesma conclusão. Diferente de Parham e de outros alunos da Betel, porém esses dois concluíram que tal padrão era próprio apenas da igreja do primeiro século. O pioneiro pentecostal J. Roosevelt Flower disse: é essa decisão das línguas como evidência do batismo que constrói o movimento pentecostal do século XX. Ou seja, o que nos diferencia nós pentecostais dos outros movimentos ao longo do século? O agir do Espírito Santo. Por isso que falamos do movimento pentecostal, referência a Pentecostes, Atos capítulo número 2, quando estavam todos reunidos no mesmo lugar, e veio línguas repartidas como de fogo e pousaram sobre cada um deles, e foram cheios do Espírito Santo. Então nós temos as línguas, as curas divinas, todos esses movimentos como uma prova clara, claríssima, de que o Espírito Santo nos revestiu de forças. Nós somos vestidos quando somos batizados, primeira bênção. Nós somos vestidos. Revestido significa uma roupa em cima de outra roupa, ou seja, nós somos recarregados com o Espírito, com força, com alegria, com ânimo para pregar a palavra. É um revestimento espiritual. E o movimento foi, inclusive, falado do Irving, que influenciou esse movimento, que é o movimento Rollins. Então, todos esses movimentos levavam essa vontade do carisma, das línguas, do Espírito Santo trabalhando na nossa vida, o que nos levou ao pentecostalismo atual que nós temos hoje.
Eu ensinei que o derramamento do Espírito Santo na Rua Azusa foi o cenáculo moderno onde os crentes foram cheios do Espírito para impactar o mundo. Foco na lição diz: o ano de 1901 é considerado o ano inicial do movimento pentecostal moderno, pois a partir desse avivamento a chama pentecostal se espalharia pelo mundo. Tópico 2, nós vamos falar de um personagem muito importante. Tópico 1, Charles Fox Parham. Tópico 2, novo personagem. Quem será? A importância de William Seymour. William Joseph Seymour teve grande importância na história do movimento pentecostal, tendo sido um dos alunos de Parham na Escola Bíblica de Houston, Texas, em 1905. Seymour recebeu como bíblicos ensinamentos sobre o batismo do Espírito Santo, tendo como evidência o falar em línguas. Em 1906, após 5 semanas da escola bíblica, ele foi para Los Angeles. Seu primeiro sermão foi baseado em Atos 2:4. Sempre Atos 2 como base para o movimento pentecostal, não é? O batismo do Espírito Santo. Esse homem, William Joseph Seymour, é um extraordinário nome, inclusive até na luta contra o racismo. Nós temos Martin Luther King, nós vemos também nomes como do Nelson Mandela sendo muito propagandeados no mundo, mas o nome de William Seymour deveria também ser tão propagandeado quanto, pois ele era um homem que buscava o estudo bíblico. Naquela época nos Estados Unidos existia a segregação, negros e brancos não podiam estar juntos, e tem uma história muito interessante que ele era muito, vou dizer fã, mas admirador de Parham, e quando a sua escola bíblica de Parham, ele sempre assistia da janela, fora da escola, porque não podia entrar por ser negro. E aí ele assistia da janela. Muitas pessoas até criticavam modernamente Parham por não ter abrido espaço para que Seymour participasse mais ativamente, mas é importante dizer que logo após Parham nomeia Seymour um pastor, então ele tinha amor por Seymour, mas evidentemente naquela época era muito diferente, uma época pós-escravidão nos Estados Unidos, e existia muito preconceito. Até hoje em dia existe muito preconceito racial, mas ele foi um homem lutador através da teologia pentecostal, através de Deus, contra até mesmo a questão do racismo. Tópico 2.1, a história de fé e coragem. William Joseph Seymour era um homem simples e, segundo os registros, livre de vaidades. Vindo de uma família de escravos alforriados, Seymour não recebeu uma educação de qualidade. Entretanto, mesmo com pouco estudo e cego de uma das vistas, devido à varíola, Seymour não se furtou de buscar ensinamentos das escrituras para se aproximar de Deus. Como as leis do apartheid não permitiam que pessoas negras frequentassem a mesma sala de aula dos alunos brancos, Seymour assistiu às aulas do lado de fora da sala, no instituto fundado por Charles Fox Parham. Comentário José Gonçalves, 2022. Seymour ficou interessado pela doutrina de Parham e pediu-lhe permissão para assistir aos seus ensinos. Em razão da segregação racial, não foi permitido a Seymour entrar na sala, mas foi permitido ficar do lado de fora e assistir aos estudos através da porta que ficava semi-aberta. Por intermédio de Parham, Seymour abraçou a noção de que o batismo do Espírito Santo era distinto da santificação e era evidência por falar em línguas. Então, assim, o Seymour era um grande homem, não tinha um estudo formal, mas ele estudou logo depois, se dedicou e conseguiu crescer. Foi um homem teólogo importante, né, no movimento pentecostal. Tinha suas dificuldades, era negro, era cego de um olho por causa da doença da varíola. Na época nós não tínhamos as vacinas e medicamentos que nos salvaram da varíola nos dias atuais. Cheio de preconceitos, cheio de discriminações, mas que acima de tudo tinha a chama do Espírito Santo no seu coração, o que o motivou a seguir no caminho rumo ao conhecimento de Deus. 2.2, uma história de superação. Os pais de Seymour, Simon Seymour e Philip Salabach, nasceram escravos. Mesmo cego de uma vista devido a complicações da varíola, Seymour não desistiu dos seus ideais. As circunstâncias da vida fizeram com que ele vivesse seus primeiros anos em extrema pobreza, além de conviver com a tirania do extremismo da reconstrução sulista. Naquele momento, a Ku Klux Klan apavorava o sudeste do estado de Louisiana. Comentário. William Joseph Seymour é um exemplo do poder transformador do Evangelho de Jesus Cristo, independente do passado e da condição pessoal. Sua vida influenciou de tal modo o cristianismo mundial que até hoje é lembrado entre os estudiosos da história da igreja, principalmente entre os pentecostais. Seymour, apesar de uma infância carente de cegueira parcial, não se furtou de pregar sobre o poder do Espírito Santo. Por toda essa entrega, Deus o honrou, fazendo com que brancos e negros orassem e cantassem juntos. Nesse ambiente, o Espírito Santo unia todos sob um mesmo Espírito. Não há negros, não há brancos, não há escravos nem livres, todos somos um em Cristo Jesus. Fiz uma adaptação da passagem bíblica, sendo uma demonstração disso. A vitória sobre o racismo, feita através do movimento pentecostal. Extraordinária história de Seymour, que enfrentou vários desafios, mas foi fiel a Deus. Tópico 2.3, um líder pentecostal. William Seymour é considerado uma das figuras religiosas mais importantes do século XX. Um exemplo de fé, vida de oração, anseio por receber mais de Deus e perseverança no contexto histórico de segregação racial. Rejeitado e incompreendido, como registrou Sayran, Seymour estava destinado a ser usado na construção do avamento da Rua Azusa e assim tornar-se uma figura proeminente no avamento mundial.
Após receber a mensagem pentecostal de Charles Fox Parham, William Seymour acabou se tornando um dos maiores líderes do movimento pentecostal. Para Wilson Simon e Charles R. Fox, William Seymour, a biografia, as qualidades de liderança de Seymour floresceram em uma época em que os afro-americanos não eram considerados por suas competências. Todavia, Seymour dissiparia esses mitos racistas, liderando os maiores avivamentos da história da Igreja americana. Foco na lição. Entretanto, mesmo com pouco estudo e sério de ondas vistas devido à varíola, Seymour não se furtou de buscar os ensinamentos das Escrituras para se aproximar de Deus. Ou seja, agora quando você falar de Martin Luther King, de Nelson Mandela, inclua também o nome de William Seymour como um dos maiores nomes de pessoas negras que mudaram a história, inclusive referente ao racismo. Tópico 3, último tópico, a importância da Rua Azusa. Foi na emblemática Rua Azusa que se deu início ao avivamento que os teólogos atuais apontam como o epicentro da expansão global do pentecostalismo do século XX. Tópico 3.1, um lugar que entraria para a história. Após as pregações promovidas pelo Espírito Santo e o derramamento do Espírito Santo sobre os irmãos, Seymour se viu na obrigação de encontrar um novo espaço para as reuniões de oração e a busca de batismo do Espírito Santo. Isso fez com que ele aguardasse um prédio desocupado de 2 andares na Rua Azusa 312, no centro de Los Angeles. Segundo o relato, o local já havia sido o templo da Igreja Episcopal Metodista Africana. Um dos irmãos que esteve presente no início do avivamento da Rua Azusa, Frank Bartleman, disse: o irmão Seymour normalmente se sentava atrás de duas caixas de sapato vazias, uma em cima da outra. Ele costumava manter a cabeça dentro da caixa de cima em oração durante a reunião. Não havia nenhum orgulho lá, edifícios antigos como vigas baixas e assoalhos desencapados. Segundo Winston Salem e Charles R. Fox Jr., Seymour recebeu o convite para pastorear uma igreja de movimento de santidade em Los Angeles, Califórnia. Porém, quando ele pregou sobre as línguas como evidência do batismo do Espírito Santo, a pastora auxiliar da igreja não aceitou esse ensinamento, embora muitos membros tenham sido receptivos à mensagem pentecostal. Uma casa foi disponibilizada para Seymour continuar a pregar em abril de 1906. Várias perguntas, como várias pessoas começaram a falar em línguas. Logo, a residência não se comportava a multidão que se reunia ali. Seymour então encontrou um imóvel na Rua Azusa 312, ou seja, foi Seymour que deu início ao movimento da Rua Azusa, pregando, falando do Espírito Santo e recebendo o Espírito Santo e de seus companheiros. Tópico 3.2, acontecimento da Rua Azusa. Em uma construção capenga, segundo o periódico da época, haviam no centro de Los Angeles, na Rua Azusa 312, houve um grande despertar do Espírito Santo. Na visão de muitos teólogos pentecostais, foi naquele prédio que aconteceu o grande avivamento que abalaria a estrutura da Igreja de Cristo. Esse novo despertar pentecostal atraiu milhares de pessoas de Los Angeles e cidades vizinhas, despertando interesse pela busca do batismo no Espírito Santo. Esse acontecimento ficaria conhecido como o avivamento da Rua Azusa. Segundo Winston Salem e Charles R. Fox Jr., o endereço era conhecido na Rua Azusa 312, e o que aconteceu ali nos 3 anos seguintes fascinaria os historiadores eclesiásticos por décadas. Seymour conduzia 3 cursos por dia, 7 dias por semana, onde milhares de pessoas buscavam receber o batismo no Espírito Santo. O avivamento da Rua Azusa, sob a liderança de Seymour, também se opôs ao racismo e à segregação da época, com negros e brancos adorando juntos e sendo liderados por um pastor negro. Último tópico, o fogo cai em Azusa. O avivamento da Rua Azusa aconteceu devido a um autêntico derramamento do Espírito Santo. Houve uma atuação transformadora no espírito dos irmãos, que reuniam a Rua Azusa para clamar pelo batismo do Espírito Santo. Ali foi o núcleo irradiador do avivamento que invadiu todo o mundo. Frank Bartleman disse: o Espírito operava profundamente em pessoa inquieta que falasse sem pensar, logo era repreendida pelo Espírito. Estávamos em Terra Santa, a atmosfera era insuportável para os carnais, geralmente avançava longe daquela sala, a não ser que já houvesse sido subjugado e escravizado pelo Espírito. Só iam para lá os verdadeiramente buscavam a Deus, os que estavam comprometidos com ele ali. Não era um lugar para manifestações emotivas nem para ter ataques ou dar vazão a sentimentos negativos. Os homens não gritavam naquele tempo, eles buscavam a misericórdia do Senhor diante do seu trono. Ou seja, eu ensinei que o avivamento da Rua Azusa foi um autêntico derramamento do Espírito Santo. Conclusão: o avivamento da Rua Azusa abalou a estrutura da igreja. Por isso é preciso pedir ao Espírito que opere em nós um anseio receber mais de Deus. A humildade de não sermos dominados pela soberba e discernimento para não sermos confundidos, consciência de que dele e por ele, para ele são todas as coisas. Glória para ele eternamente. Amém. A Rua Azusa nos ensina o que, meus irmãos? Busque o avivamento do Espírito Santo. Historicamente, Seymour foi corajoso e buscou. Continue buscando, o Espírito vai dominar a sua vida. Que Deus abençoe sua vida. Um estudo abençoado amanhã para todos os professores e alunos. E amanhã estaremos juntos em mais um Pão Diário. Que Deus abençoe a vida de vocês e a paz do Senhor.